Então, vim finalmente gravar o visual do Seiya, esperar não ser escola do Zodíaco, que tipo, eu sei, demorou muito pra você, eu tava com um bloqueio criativo, como algumas de vocês sabem. Em parte isso deve ao fato que eu sempre vi o Seiya um pouco de uma maneira cômica, e eu não tava conseguindo usar essa maneira cômica com que eu via ele pra... Ai, cabelo feio, cabelo tá feio, cabelo tá feio. Enfim, eu não conseguia fazer essa maneira cômica que eu via ele transmitir uma maquiagem legal. Então eu decidi ir pela maneira um pouco mais clássica de ver ele, que seria tipo assim, o herói bem clássico, grego, que sacrifica tudo e não tem medo de chegar até as últimas consequências. E isso daqui é o que resultou. Pra fazer os olhos, eu usei a paleta de 120 cores opção A da Pink Gloss, mas eu só usei um dos lados dela. Eu usei este lado aqui, no final. Eu não lembro em qual tutorial fiz isso, mas que gostaram. Que eu tirei uma foto da paleta e circulei com bolinhas as cores que eu usei. Então eu vou colocar essa foto lá no final, caso vocês queiram uma referência assim, fixa, das cores que eu usei. Se você tem interesse em comprar a paleta, o link dela na Pink Gloss tá lá embaixo. E eu espero que vocês gostem do tutorial. Como sempre, eu vou começar aplicando uma base para sombras. O que uma base faz é, ela fortalece as cores e evita que tenha qualquer dobrinha aqui no côncavo, aqui no cantinho. Como eu falei na intro, que eu vou... Na verdade eu não falei ainda, porque eu gravo a intro no final, quando eu tenho 2 olhos prontos. Mas como eu falarei na introdução, eu vou usar esta parte aqui que tem os marrons e tal, que tem os pretos e brancos da minha paleta de 120 cores da Pink Gloss. Então, se você tiver a paleta, vamos pegar ela. E a primeira cor que eu utilizarei vai ser aqui da fileira dos pretos. E eu vou pegar este prata. Então, aqui ele é a 5ª cor, depois desse grafite, este prata aqui. Ele tem um brilho metálico. Se você quiser saber, esse desenho aqui eu fiz com daquelas plaquinhas da Conad. E eu vou usar um pincel de sombra normal, tradicional. Pegar ele na barriguinha do pincel, ele igual prata. E eu vou depositar em toda a minha pálpebra móvel pressionando. Não vou subir pro côncavo, é só na pálpebra móvel. Eu acho que eu tô acertando bem mais. Quando eu olho pra câmera, eu espero. E é porque eu finalmente comecei a perceber que se eu deixar um espelhinho bem aqui de baixo, aqui tá a lente. E se eu deixo um espelhinho aqui de baixo, eu acerto mais. Então, espero que isso esteja de fato acontecendo. Agora, eu vou utilizar um pincel tipo um rabo de cavalo. Ele é bom de encaixar no côncavo, então facilita bastante a vida. E vou vir agora para o lado dos marrons. E o primeiro marrom que eu vou utilizar é começando a partir aqui dos vermelhos e bordeaux. Eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5. É o 5º marrom, ele é um marrom opaco, de tom médio. E eu vou pegar aqui na pontinha do pincel. Então, aqui na pontinha do pincel eu peguei. Tirar o excesso. Eu vou encaixar aqui no começo do côncavo e eu vou levar quase até o lacrimal, até aqui mais ou menos. Vou deixar um pincelzinho de folga. Vou fazer isso, fazer movimentos de vai e vem, encaixando no côncavo. É só você olhar reto e onde forma essa dobrinha é o seu côncavo e é onde você quer encaixar. Se você for oriental, pode se guiar pelo ossinho da sua sobrancelha. Tudo bem que ainda não tá perfeitamente mesclado, a gente resolve isso depois, tá? Vai ficar esfumadinho, vai ficar ok, vai ficar ok. Agora, eu estava aqui nessa fileira, né? E eu vou continuar nela, acabei de usar esse marrom, eu vou usar este daqui. É um dourado, ele parece um pouco bronze, mas ele tem uma profundidade, ele parece um pouquinho com bronze, mas ele é realmente mais dourado, ele tem um fundo assim de ouro velho. Então, aqui eu vou voltar a pegar na pontinha desse meu pincel, tirar o excesso. E eu vou jogar aqui no 1/3 final e um pouquinho pro começo da pálpebra. Pra jogar aqui no começo da pálpebra, eu encaixo e jogo. E depois eu volto aqui pra o meu côncavo. Então, eu encaixei, joguei e fiz vai e vem aqui no côncavo.
Pra esfumar esse dourado pra esse prata, eu gosto de usar o pincel que eu apliquei, o prata, e puxar o dourado pra dentro. E de resto, eu uso aqui um pincel de esfumar mesmo, comum, tradicional. E, continuando aqui na Flores Marrom, dessa vez contando a partir do mais clarinho, eu vou pegar o quarto, que é um marrom médio. Ele tem um pouquinho de cintilância, mas é pouco, ele é quase opaco. E como dá pra ver, ele é uns 3 tons abaixo deste primeiro que a gente usou. Esse daqui é o primeiro, esse daqui é o que vamos usar agora. Pegar ele aqui, bem no topo do meu pincel de esfumar. Tirar bastante do excesso, eu quero bem levinha essa cor. Encaixar aqui acima, metade do pincel em cima, metade do pincel acima dessa linha. E fazer vai e vem até onde a gente colocou o primeiro marrom. Pode ser que você leve algum tempo para esfumar as cores, o que é perfeitamente normal. Trabalha com paciência para ficar uma transição bonita. Agora eu vou fazer um passo opcional, mas ele dá base. Ah, por sinal, eu depois corrijo isso daqui com corretivo, sem problemas. Mas eu vou usar um pincel pequenininho. E aqui na paleta 120 tem 2 pretos. Um opaco e um com um pouquinho de cintilância. Eu vou usar um pouquinho do opaco, pouquinho mesmo aqui no pincel pequenininho. Tirar bastante o excesso. E eu vou encaixar um pouquinho dessa cor aqui, fazendo um V aqui no canto externo. Literalmente um V, só que esse rabinho aqui do V mais curtinho. Pra somar com as outras cores, esfumar, eu vou usar o próprio pincelzinho de rabo de cavalo que eu apliquei. E vou usar movimentos circulares. Bem, agora, logicamente, a gente precisa iluminar essa situação. Então, eu vou usar primeiro um pincel grande. E vou utilizar aqui do cantinho dos brancos este terceiro, que tem um toque leve de dourado. Mas vou usar só um pouco dele. E aqui do comecinho eu vou jogar para o resto. Quero ter um pouco de dourado, mas eu vou colocar uma iluminadora branca também. Se quiser usar o pincel grande para ajudar a esfumar qualquer linha dura, à vontade. Bem, agora com um pincel assim chanfrado de aplicar sombras, eu vou usar o branco. Tem 2 brancos também na paleta, um cintilante e um opaco. Eu vou usar o opaco. E vou aplicar aqui no topo da sobrancelha e mesclar aqui pra baixo. Vou dar preferência pra essa parte de fora, onde eu não coloquei a iluminadora com dourado. Já é outra vida com iluminadora. Com um pouquinho mais, eu vou aplicar aqui por fora. Não na parede, não exatamente no lacrimal, mas é por fora dele. Tá? No lacrimal eu quis dar profundidade, marcando mais o côncavo. Agora, eu vou limpar esse excessinho aqui de fallout. Como eu faço isso, eu gosto de usar um lencinho de bebê umedecido e eu passo rapidinho. E vou aplicar meu corretivo e já volto. Pronto, não sou mais um panda que levou um soco. Voltei a ser uma pessoa apresentada. Agora, eu vou usar um lápis preto. E é importante que pra tarefa que a gente vai desempenhar com ele, seja um lápis preto bem macio. Não escolhe aqueles que você tem que forçar pra sair a cor. Você quer um que saia a cor bem facinho. Então, o que eu vou fazer vai ser olhar pra baixo e fazer um traço muito fino. Eu praticamente vou encaixar o lápis nos meus cílios ao invés de na pálpebra. Porque você quer que seja imperceptível, você só quer dar essa aparência que os cílios estão bem cheinhos. Então, eu vou fazer isso. Se eu sair agora do foco é porque eu preciso olhar pra baixo pra poder fazer isso, então complica um pouco a vida. Pronto. Se você quiser, você pode vir com um esfuminho ou com um cotonete. Eu não gosto muito de usar pincel pra esfumar lápis de olho várias vezes. Eu prefiro usar o esfuminho ou um cotonete e dar uma esfumada de levinho aqui. Só puxando a cor aqui pra fora de levinho. E agora eu vou delinear um pouco aqui por fora, em 1/3. E por dentro eu vou delinear tudo. Linha d'água de dentro, de baixo e de cima.
Pra delinear de cima, uma boa dica é olhar também pra baixo. Dá muito menos agonia. Muito menos mesmo. Eu não consigo delinear a de cima sem olhar pra baixo. Agora, você pode usar esse pincel pequenininho que você usou. É só tirar o excesso do preto. Esse aqui é de quando eu fiz o outro olho. Eu tinha pegado muito preto no pincel. E aquele primeiro marrom que nós utilizamos, este aqui, eu vou pegar um pouquinho dele na ponta desse pincel. Um pouquinho. E correr aqui por fora. Em 2/3. E com aquele pincel chanfrado, que a gente aplicou a iluminadora branca, eu vou voltar a pegar o branco opaco, vou encaixar bem aqui e esfumar. Tanto aqui por fora, não é no lacrimar, é por fora, como aqui no marrom. Então, ufa, acabamos a parte das sombras. Agora eu vou curvar os meus cílios e eu vou aplicar a minha máscara. A máscara que eu tô usando é do Duda Love Alpha, da Pink Gloss. Eu ainda tô testando ela, então eu só vou fazer resenha quando eu realmente tiver uma opinião 100% formada, já tiver experimentado muito com ela. Mas podem contar com o fato que eu farei a resenha. Então, já volto. Pronto, então eu já estou com os olhos prontos. Eu já passei o blush. Sorry. Então, mas eu usei aqui da paleta de 28 blushes da Pink Gloss. Acabei usando um pêssego rosado, este aqui. E agora, pra lábios, eu vou usar minha paleta de 32 cores, que eu também vou fazer resenha quando eu já estiver experimentado bastante. Mas por enquanto posso dizer que eu vivo abrindo ela, tentando abrir ela do lado errado. E pra lábios eu vou usar um rosa que tá parecendo mais vermelho do que ele é de fato, mas eu vou fazer ele bem suave nos lábios pra depois soltar um pouquinho de um gloss meio pêssego. Como dá pra ver, não fica uma boca vermelha, porque ele acaba saindo um rosa um pouco cor de boca, ligeiramente avermelhado só. E usado bem de levinho, ele fica com esse tom bonito, quase coral. E por cima, como eu falei, eu usei o gloss pêssego. Então, é esse o visual final. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha valido a pena a espera. Desculpa a minha cara, que hoje tá péssima. Hoje a volta de ônibus pra casa foi meio complicada, então a cara tá péssima. Mas é isso. Muito, muito obrigada por assistirem, por tudo. Coelhinhos, coração, o que vocês quiserem. E tchau!